Eu sou a Natalina Lourenço, sou cientista social, professora da rede pública e atual secretária nacional de combate ao racismo da Central Única dos Trabalhadores. Eu sou Rosana Fernandes, eu sou trabalhadora química do estado de São Paulo e estou na direção da Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras na pasta de combate ao racismo. A Secretaria não tinha uma política permanente além da campanha Basta de Racismo no Trabalho e na Vida. E as pílulas surgem, primeiro, como uma forma de formar e informar a classe trabalhadora. Essa ideia ela surgiu para que nós pudéssemos dialogar com o conjunto da sociedade. Então a gente começa a construir essas pílulas antirracistas para dialogar com aqueles trabalhadores e trabalhadoras que muitas vezes não têm condições, não têm acesso a informações que podem sair a partir de uma comunicação muito efetiva, muito direta, produzida pela Secretaria Nacional de Combate ao Racismo. Então a ideia era que todos os temas que fossem tratados nas pílulas, eles fossem didáticos e chamassem imediatamente a atenção. E a trabalhadora e o trabalhador conseguissem visualizar, naquele ler didático, identificar se eles já tinham passado por alguma daquelas situações e que se eles já tivessem passado por alguma daquelas situações, que aquilo era preconceito e que era uma situação de racismo. A gente vai pensando nas pílulas como um instrumento fundamental. Primeiro, de denúncia do racismo. Segundo, de proposta conceitual de mudar algumas coisas. Então, mudar um pouco a linguagem do cotidiano que produz e reproduz o preconceito. A ideia de que a semântica, ela produz e reproduz o preconceito. Então, palavras como denegrir devem ser substituídas e devem ser abolidas da língua portuguesa brasileira. Todos os vídeos são muito importantes e trazem informações muito objetivas, principalmente para aqueles e aquelas que têm menos acesso à informação e que estão na linha de frente da luta antirracista nesse país. Mas tem um vídeo que eu assisti que fala sobre a greve de 1857. Porque muitas pessoas até hoje ainda fazem um debate de que a organização do movimento sindical, as lutas do movimento sindical inicia com a chegada dos trabalhadores e trabalhadoras europeus ao país. E, na verdade, a gente sabe de que não é essa história não é verdadeira. Então, a gente não pode desmerecer ou esquecer, de fato, o papel que os trabalhadores negros e negras tiveram também na história do movimento sindical. Então, para mim, esse vídeo foi o mais forte e dialoga com informações muito objetivas para o conjunto de homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras. Acho que tem uma que é muito importante, que são as revoltas, eu digo os levantes populares que tiveram a participação da população negra, da população escravizada, mas também da população liberta. Por que essa pílula é importante? Porque a construção da democracia nesse país, ela não se dá pelos libertários, pelos abolicionistas. Muito antes disso, nós já tínhamos pessoas que lutavam por uma sociedade justa e igualitária, que lutavam por democracia sem mesmo ter o conceito de democracia. E essas pessoas eram os africanos que aqui foram escravizados. Essa pílula relembra um pouco a gente para permanecer na luta de que, enquanto houver racismo no Brasil, não vai haver democracia. É impossível. Democracia e racismo não andam juntos. E é por isso que a gente tem sempre que rememorar que a construção, a luta por liberdade nesse país foi feita com muito sangue. E esse sangue era o sangue dos escravizados e dos negros. Então a gente precisa lutar muito contra o racismo e por uma sociedade democrática e inclusiva. Os levantes populares que teve a participação efetiva da população negra escravizada, nos traz um exemplo principal de que é impossível a gente pensar numa sociedade em que não seja incluída todos os grupos étnicos que compõem o Brasil. Esses vídeos, eles são importantes para que, de fato, a gente consiga fazer com que as pessoas compreendam como foi importante a luta de homens e mulheres negros e negras. A gente
vive hoje um momento, uma conjuntura em que o discurso do ódio, o discurso racista está posto. E isso nos mostra que esses levantes, eles continuam sendo necessários para que a gente construa uma sociedade em que a classe trabalhadora não seja julgada pela cor da pele. Na sua grande maioria, os trabalhadores e trabalhadoras que estão nos serviços desqualificados pela nossa sociedade são os negros e negras. Então, construir um movimento sindical forte que represente o conjunto de homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, é construir políticas antirracistas. A Central Única dos Trabalhadores, ela tem, eu penso que um papel importante nisso, porque quando a gente fala de classe trabalhadora e quando a gente fala de luta de classes, a gente tem que compreender que essa classe trabalhadora é diversa, ela é composta de diferentes gêneros e de diferentes grupos étnicos, né? E que a luta de classe é, antes de mais nada, uma luta antirracista e uma luta antimachista e antimisógina. A luta não pertence só à população negra, não pertence só à população branca. Aliás, a luta antirracista, ela é, antes de mais nada, uma luta da sociedade brasileira. Os meus passos, ele não inicia hoje. A luta antirracista, ela vem com meus antepassados. Todas as pessoas que acreditam que não dá pra gente definir qual é o lugar do outro a partir da cor da pele, todo mundo que é contra isso, com certeza caminha com o movimento negro e com certeza caminha na luta antirracista. E a gente precisa preservar e valorizar a história e a luta da população negra, se de fato a gente quiser construir uma sociedade justa e igualitária. E esses levantes que acontecem no século XVII, no século XVIII, no século XIX e também no século XX, porque no século XX a população negra esteve presente na luta contra a ditadura militar. Muitos corpos negros também tombaram, mesmo que depois, ao contar a história, eles são invisibilizados. Mas a gente não pode invisibilizar. A gente precisa contar a história daqueles que naquele momento não tiveram voz. Rememorar. Esta população que para cá foi trazida e foi escravizada esteve presente. Esteve presente sempre na luta coletiva.